Capítulo número 3, fluxo de caixa. Bem, neste capítulo, nós vamos iniciarmos a sequência da série de pagamentos/recebimentos, que são as séries uniformes. Antes disso, eu vou explicar para você o que é um fluxo de caixa, como é que se trabalha esse fluxo de caixa e quais são as variantes do fluxo de caixa em termos de pagamentos e recebimentos. Então, esse tema é necessário que você entenda, estude, para que você compreenda o próximo capítulo. Então, vamos lá. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa tem o seguinte conceito. Um fluxo de caixa representa uma série de pagamentos ou de recebimentos que se estima ocorrer em determinado intervalo de tempo. As entradas de caixa correspondem aos recebimentos, têm sinais positivos e são representados por setas apontadas para cima. As saídas de caixa correspondem aos pagamentos, têm sinais negativos e representados por setas apontadas para baixo, da mesma forma que eu já havia frisado antes na introdução à matemática financeira. Logo, lembre-se, para baixo, saída de dinheiro do bolso, sinal negativo, fluxo de caixa, pagamentos em empresas. O símbolo PMT é um parcelamento positivo, portanto, sinal positivo para cima determina recebimentos ou entradas financeiras dentro de uma empresa. Então, esse comportamento ao longo do tempo é o que nós denominamos de fluxo de caixa. Logo, o fluxo de caixa, temos o contas a receber com contas a pagar, a subtração dos dois gera o fluxo de caixa. Como eu já também tinha mostrado, o fluxo de caixa no Excel, na qual você tem entradas, sinais positivos, na qual você tem saídas, sinais negativos, a diferença dos dois dá o saldo da empresa. Aqui, da mesma forma, como já tinha mostrado anteriormente, nós temos aqui, certo, os nossos contas a pagar, portanto, sinais negativos, contas a receber, portanto, sinais positivos. A diferença dos dois é o que dá no nosso, novamente, em nosso fluxo de caixa. Bem, e o fluxo de caixa, nos termos de fluxo de caixa, são genericamente simbolizados por PMT. Então, PMT, a gente pode dizer que é de payment, que é prestações, né? Ou recebimentos ou pagamentos. Então, essa é a simbologia. Sendo que os demais variáveis empregados na mesma simbologia adotados nos capítulos anteriores. PV, FV, N vezes I. Então, você tem de uma forma geral, aqui ó, uma sequência de pagamentos iguais, que a gente chama de uniformes, com período de carência ou não. Isso é que nós basicamente vamos trabalhar nesse capítulo, que eu chamo de fluxo de caixa. Valor presente, valor e fator de valor presente. Olha, se você tem aqui um PV, ou vamos melhor dizendo, você tem vários pagamentos. Esses pagamentos, como vão ser pagamentos, obviamente vão ser dados no futuro. Se eu perguntar para você quem é o meu valor presente, ora, basta que eu pegue esses valores e coloque para o nosso presente. Some todos e aí você tem o valor presente. Lembrando que o PMT no futuro é como se fosse o valor FV. Está no futuro? Isso aqui não é no futuro? No mês 2, por exemplo, no mês 2, no mês 3, no número 4, no mês 5, no mês 6, no futuro. E logo, então, PMT é igual a FV nesta equação. Aqui nós temos 1, o 2, o 3, que são o quê? Os nossos PMT. Então, se você quiser um conjunto de valores, se você tem várias parcelas embutidas em uma determinada taxa e você deseja saber o preço à vista, basta fazer isso. Pegar os valores que estão no futuro, trazer para o presente. Ó, o valor futuro do PMT daqui a 2 meses é isso aqui. Traga para o presente, pronto. E assim sucessivamente. Exemplo, determinado bem é vendido em 7 pagamentos mensais, iguais e consecutivos de R$4.000, para cada uma das taxas de juros de 2,5% ao mês. Até que preço compensa adquirir o aparelho à vista? Então, você pega os R$4.000, ó, que é o valor estipulado no primeiro mês, e você puxou para o presente. No segundo mês, você também puxou para
PV, o terceiro, o quarto. Então, esse valor que você vai pagar à vista é de 25.301. Se você fosse pagar a prazo, quanto é que seria? Ora, uma conta simples. 4.000 vezes 7, 28 mil reais. Num pagamento à vista, foi 25.300 e pouco. Então, nós temos aí um juros embutido de R$ 2.700. Lembre-se, vale a pena pagar à vista esse valor aqui. Porque aqui eu tirei dos valores PVs todo o nosso juros embutido, que foi uma taxa de 2,5% ao mês. Valor futuro. Aí o valor futuro é o seguinte, você tem diversos valores aqui, o item 0, e eu vou jogar todos para onde? Para o último pagamento. Eu tenho o primeiro, jogo para frente, o segundo, joguei para frente, assim sucessivamente, até no próprio pagamento que está no valor futuro. E aqui determina, ó, PMT, ora, PMT 1 mais I elevado a N, você conhece, é o valor futuro. Então, o PMT é o pagamento, eu jogo para o futuro. Eu pego esse pagamento, jogo para o futuro. Eu pego esse pagamento e assim sucessivamente, jogando para todos para o futuro. Exemplo, calcular a montante acumulada no final do 7º mês de uma sequência de 7 depósitos mensais e sucessivos, no valor de R$ 800 cada. Numa conta de poupança que remunera uma taxa de juros de 2,1% ao mês, sendo o primeiro depósito no ato da abertura da conta. Ora, eu tenho os R$ 800, que é o último pagamento da qual eu estou levando todos para o final. Então, como são 7 pagamentos, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º é porque já está lá, não tem que corrigir nada. É o 7º pagamento, então é R$ 800 o 7º pagamento. Agora, todos os outros pagamentos, a gente tem que corrigir, ó. Primeiro pagamento, se eu vou jogar para o futuro, deu 816. O 6º pagamento, deu quanto? 833. E vai indo. Mais o depósito, que é o 7º pagamento, tá certo? Somei tudo, o 7º pagamento, todos esses pagamentos aqui, eu somei de 5.165,41. Quer dizer, toda essa conta aqui. Mais os R$ 800, que é o 7º pagamento, que é onde você está. Então, o total dá 5.965,41. Então, a gente tem que corrigir também os nossos valores futuros. Então, você tendo um valor de parcela de R$ 800 em 7 depósitos mensais sucessivos, quanto é que vai sair isso aí? Com a taxa de juros de 2,1% ao mês? Corrigindo, você vai obter, então, 5.965,41. Equivalência de financeira nos fluxos de caixa. A equivalência financeira encontra-se em extensões, aplicações práticas, estando presente na tomada de decisões financeiras, na seleção de planos de empréstimos e financiamento mais atraentes, em proposta de refinanciamento e escalonamento de dívidas. Bem, o que é que eu quero falar sobre isso? Olha, você tem aqui diversas formas de investimento. E esses investimentos, você tem que efetuar um comparativo dos mesmos. Eu vou dar um exemplo bastante simples, de modo prático. Vamos supor que você tem um terreno, e deseja comprar o terreno. E você também deseja comprar um apartamento. Vamos supor que o valor do terreno é igual ao valor do apartamento. Então, você tem que observar qual é o melhor investimento para você. Se você vai investir no terreno ou se você vai investir na casa, no apartamento. Então, nessa condição, você tem que desembolsar fluxo de pagamento para essas circunstâncias, ou a valorização de um ambiente ou de outro. No caso, pode ser que o terreno esteja numa região de valorização e vá valorizar o seu empreendimento. E no caso do apartamento, se não tiver numa região que esteja valorizando, ele vai sofrer diminuição. De qualquer forma, você tem que comparar os valores dos dois. No caso aqui, vamos supor que eu tenho um terreno à vista e que tenha o pagamento do apartamento seja em 60 prestações, vamos supor de R$ 1.000. E você tem o valor do seu imóvel, tá certo? O valor do seu imóvel de R$ 60 mil. Você vai chegar para o rapaz do apartamento e dizer assim, vai fazer as contas, olha, eu pago para você R$ 55 mil se você me vender à vista. Quer dizer, eu trouxe para o presente um valor futuro, trouxe para o presente, trazendo para o presente, 55 com 60 mil reais eu comparo.
No caso aqui, o apartamento, se a pessoa topar do apartamento, tudo bem, eu aceitei. Então você vai pagar menos. Você vai pagar no ato apenas 55 mil reais, enquanto o terreno vale 60 mil. Aí o outro critério não é financeiro, mas sim é de uma estrutura conjuntual, vamos dizer assim, do ambiente na qual está colocado, inserido o terreno e inserido o apartamento. No caso, como eu acabei de mostrar, o terreno está numa área de valorização residencial, portanto, no futuro pode valer muito dinheiro. E o apartamento, se estiver no lado, vamos supor, não tenha praças, não tenha casas nos shoppings, banco, aí ele não vai valorizar. Nessa hora, inicialmente, o terreno pode valer pouco, mas no futuro pode valer muito mais. Então, essa comparação não é financeira, é apenas uma comparação um pouco mais econômica, não é? Na nossa financeira só interessa os números. Por exemplo, aqui, ó, admita que uma empresa esteja avaliando 4 planos de pagamentos de um financiamento de 300 mil reais. A taxa de juros considerada na proposta é de 7,7% ao mês. Qual a opção de pagamento economicamente mais atrativa? Ora, os 3 são 300 mil. Os 3 possuem formas de pagamento diferentes. E, aqui de 3 vezes, aqui de 4 vezes, aqui de apenas 6 vezes, mas com um período que eu não pago, chama-se carência. E aqui que eu pago todo mês. Todos eles estão próximos dos seus rendimentos. Esse aqui está, um volume um pouco maior, mas dá 494, mas você tem que desembolsar 6 prestações de 82 mil reais. Aqui, 42 mil reais. O que eu quero dizer? Todos eles você gerou 300 mil reais. Só nessa situação de escolha de as formas que foram colocadas, que de 4 pagamentos, ou 3 pagamentos, ou 6, ou 12 pagamentos, mostra volumes financeiros diferenciados, com o mesmo montante de aplicação a uma mesma taxa. E é nessa hora que você tem que observar nos investimentos, como esse exemplo. Eu tenho 300 mil reais, 7% e 4 planos diferentes, dando valores futuros diferentes. Colocar 42 mil todo mês é o menos atrativo. E colocar 82 mil depois de 4 meses seguidos é mais atrativo, mantendo a mesma situação. Interessante esse caso, não? Vamos para lá. Fluxo de caixas não convencionais. Período de ocorrência. Bem, a gente chama período de ocorrência quando começa a incidir o primeiro pagamento. Quando é sistema pós-antecipado, o primeiro pagamento ocorre um período à frente do que foi negociado. No caso, se eu negociei na data zero, eu vou pagar um período à frente. É aquele que tem no comércio conhecido como leve hoje e pague daqui a 30 dias, por exemplo. Esse 30 dias é um mês, é um período à frente. E tem o modelo antecipado. O que é isso? Você observa aqui que o primeiro pagamento é pago no ato. Na hora que você faz o negócio, você já estipula o primeiro pagamento. Na calculadora HP12C, você vai reconhecê-la pelo seguinte, antecipado, G-BAG, que apareceu esse bag aqui, que esse bag significa o quê? Antecipado. E se eu tiver G-END, não aparece nada, mas a calculadora já tem o padrão de o sistema ser o quê? Pós-antecipado, que é mais comum no mercado. Nós temos o sistema pós-antecipado, que é leve hoje e começa a pagar daqui a 30 dias, quer dizer, um período à frente. Mas pode ocorrer aquela situação, uma entrada e mais. Pronto, é isso que a gente chama de antecipado. Você dá uma entrada e mais prestações. Período de carência. O que é que eu chamo de carência? Nós vamos chamar aqui de carência um período na qual você não junta dinheiro para pagar a sua dívida. Novamente, eu vou chamar de carência o período que você passa juntando o dinheiro, tá certo? Juntando dinheiro para realizar o pagamento. Olha o exemplo aqui, eu tenho um mês de carência e eu vou começar a pagar no mês 2. Então alguém chegou e disse assim para vocês, olha, você tem um mês de carência. A gente entende, quando a gente dá um mês de carência, que o sistema é pós-antecipado. Ou seja,
eu tenho esse mês aqui para juntar, para não nem pensar em juntar dinheiro. Esse mês aqui eu não vou nem pensar em juntar dinheiro. Passou esse mês, eu começo a juntar o dinheiro para pagar no segundo período, que ele me deu um mês de carência. Então, se ele deu carência, não é? Então, de um mês, então, quando passou o mês, aí você começa a juntar o dinheiro para pagar ele no mês subsequente. Então, isso é que a gente chama de carência. É um período na qual você não junta dinheiro, não está preocupado em juntar dinheiro para exercer o pagamento de uma dívida. Exemplo 1. Um comerciante determina que sua mercadoria, R$100, deve ser paga em 6 parcelas com 2 meses de carência, em juros de 2%. Ora, esse dinheiro aqui de 2 meses de carência não pode ficar parado. Então, o que eu vou fazer? Vou corrigi-lo. Vou corrigir esses 2 meses. Então, ó, FV é PV, 1 mais, I elevado a N. No caso, meu N é 2 meses. 2 meses com 2%. Então, o meu valor da dívida, quando a pessoa começa a pagar, é de R$104. Não é de R$100. É de R$104. Então, a gente sempre corrige os preços quando você estipula a carência. Então, toda vida que alguém coloca a carência, você tem que corrigir o dinheiro para a pessoa começar a pagar. E a partir daqui é que você faz os parcelamentos. Não é a partir de R$100. A partir do valor corrigido. Nós vamos ver bastante isso no próximo capítulo. Olha lá. Aqui ele diz assim, ó, o mesmo comerciante com outra mercadoria de R$100 deve ser paga em 6 meses, com 2 meses de carência, a juros de 2% ao mês. A situação é a mesma. Agora, só que tem que lembrar o seguinte, se eu, aqui ó, no exemplo anterior, eu dei 6 parcelas, com 2 meses de carência. Quer dizer, eu vou continuar pagando as 6 parcelas. Porque foi estipulado no problema que eu vou pagar em 6 parcelas, com 2 meses de carência. Então, eu vou passar 2 meses, corrigir os 2 meses, e vamos supor que eu pegue 104 e divide por 6. Então, o 104 dividido por 6, eu vou ter um valor de R$17 por mês. Quer dizer, 6 parcelas, R$17,40. Já nesse problema aqui é um pouco diferente. A dívida vai ser paga em 6 meses. Só que 2 meses é de carência. Portanto, eu corrijo da mesma forma os 2 meses de carência, mas como nós temos a dívida, tá certo? Em 6 meses, e eu 2 meses eu já consumi de carência, obviamente só sobrou 4 meses para me efetuar o pagamento. Você entendeu aí? Então são 6 meses de carência, eu tenho 2 de carência. Eu tenho 2 de carência, então sobrou o quê? 4 meses para executar o pagamento. Lembre-se disso. Tenho 6 meses, se eu dei 2 de carência, só sobrou 4 meses para efetuar o pagamento. Diferentes aqui, ó. Se eu tenho 6 parcelas e dei 2 meses de carência, eu vou corrigir os 2 meses, mas vou pagar em 6 parcelas. Se essas parcelas forem mensais, então 6 meses à frente. Periodicidade. Ora, as séries que nós vamos estudar podem se bifurcar em 2 capítulos, que são as séries uniformes. Por que séries uniformes? Porque o valor dos pagamentos são de mesmo valor e as parcelas de espaçamento entre um e o outro são o quê? Iguais. É como se eu fosse pagar 6 parcelas de R$100 todo mês. Pronto, o espaçamento é igual, que é por mês, e o valor da parcela também é igual, que é R$100. E a gente tem os sistemas não periódicos, que são o quê? Eu pago uma aqui, eu pago daqui a 3 meses, por exemplo, eu pago agora 4, eu pago daqui a 6 meses. Então é o quê? Variável. Duração. Podem ser finitas ou infinitas. Como assim uma série duração finita? Ora, se você for comprar um eletrodoméstico e a pessoa te diz, olha, 100 pagamentos, ou 12 pagamentos de R$100. Pronto, a série é finita. Depois de 1 ano, os 12 pagamentos mensais, acabou. Não dura mais. Mas nós temos sistema de pagamentos infinitos. Como assim? Exemplo, seguro de vida. Você paga até morrer. Não tem isso não. Todo mês você paga aquela quantia. Todo mês. Até o falecimento.
Não é isso? Então, isso é um caso de você ter uma duração infinita. Você não sabe quando é que você vai deixar de pagar. Valores. Nós dizemos que os valores podem ser constantes, quando eles possuem as mesmas situações, né, constantes. E nós podemos também dizer que eles são o quê? Podem ser o quê? Variáveis. Quer dizer, um dia eu dou menos, outro dia eu dou mais, outro dia eu dou menos, e outro dia eu dou mais. E assim sucessivamente. De forma total, os fluxos de caixa podem ser, quanto à duração, finitas, quando ocorre num período pré-determinado de tempo, infinitas ou perpétuas, quando os pagamentos e recebimentos duram infinitivamente, podem ser periódicas, quando os pagamentos ou recebimento ocorrem em intervalos constantes, pode ser não periódicas, quando os pagamentos ou recebimentos acontecem em intervalos irregulares de tempo. Quanto ao valor das valores, que quando os pagamentos e recebimentos são iguais, não uniformes, quando os pagamentos e recebimentos são variáveis. Quanto ao prazo dos pagamentos, pode ser pós-antecipada, quando os pagamentos e recebimentos iniciam após o final do primeiro período, e antecipadas quando o primeiro pagamento ou recebimento ocorre na entrada do início da série. E finalmente, quanto ao primeiro pagamento, a gente chama de diferidas ou de carência, como você desejam, ou com carência, quando houver um prazo maior que um período entre a data de recebimento do financiamento e a data do pagamento da primeira prestação. E não diferidas, quando não existe prazo superior a um período entre o início da operação e o primeiro pagamento do recebimento. Dessa forma, aqui já acabou essa explanação de fluxo de caixa. Agora, é importante você entender o que é a carência, o que não é carência. Certamente vamos falar disso novamente no capítulo que inicia-se posteriormente, que é o capítulo de séries uniformes.